Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 6. Diz a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos perdoe qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento. Pedimos pelo sangue de Jesus, seu Filho, e nos conceda, Pai, a graça, a bênção maravilhosa da sua palavra. Que o Senhor fale conosco, nos dirija pelo Espírito Santo nesse estudo bíblico e prepare, Senhor, o nosso coração para receber a sua palavra. Nos ilumine, tanto para entender as Escrituras como para recebê-la com fé em nosso coração, em nome de Jesus. Assim seja, para a sua glória, o nosso bem. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu tenho aqui o texto, né, do catecismo, que tem algumas cópias aqui do que nós estamos estudando, né? Catecismo Maior, que é uma exposição dos 10 mandamentos. Vou pedir para o irmão Fernando me ajudar mais um pouquinho, Fernando. O irmão Fernando vai passar, se os irmãos quiserem, só pegar com o Fernando uma cópia dessa, tá bom? Pode mostrar um pouquinho, se quiser. Isso. Então, todo mundo? Tá bom. Obrigado, Fernando. Bom, meus irmãos, nós, pela misericórdia de Deus, estamos quase no final da pergunta de número 105, que é sobre os pecados proibidos no primeiro mandamento. Esse estudo que nós estamos fazendo é um estudo que nós estamos usando 2 catecismos, né? O catecismo ortodoxo e o catecismo maior de Westminster. Os 2 catecismos, eles têm uma parte de cada um deles que vai fazer uma exposição dos 10 mandamentos. E nós estamos estudando, né, o catecismo maior, o catecismo ortodoxo, que ele se divide em 3 partes. A nossa miséria, primeira parte, segunda parte, a nossa libertação, e a terceira parte, a nossa gratidão. Nossa miséria é o pecado. A nossa libertação é Cristo Jesus, que morreu por nós
e que nos salvou dos nossos pecados. E a nossa gratidão é, depois de nós estarmos salvos em Cristo Jesus, termos arrependidos, crido em Cristo, termos já o Espírito Santo, nós vamos viver uma vida de gratidão ao Senhor por Ele ter nos libertado da nossa miséria, do nosso pecado. E essa parte, então, da gratidão no Catecismo Ortodoxo, nesta parte é que está a exposição dos 10 mandamentos e também da oração do Pai Nosso. Então, mostrando a vida do cristão como uma vida agradando a Deus, em gratidão ao Senhor porque Ele nos salvou, e uma vida de oração. Então, a vida cristã, uma vida de obediência aos mandamentos, por amor, e uma vida de oração. Mas uma coisa que eu tenho sempre falado para os irmãos é que nunca esqueçam disso. Nós não estamos aqui estudando uma lista de regras e dizendo simplesmente para vocês assim, olha, façam isso. Não, nós estamos estudando a vontade de Deus, a palavra do Senhor, cada mandamento desse que é desdobrado, é explicado em suas aplicações, as diversas áreas da nossa vida, mas não como meramente um conjunto de regras, mas exatamente porque nós amamos ao Senhor. Então é por amor, não é um mero moralismo, não é simplesmente porque são regras morais e nós queremos ser pessoas morais, mas é por amor ao Senhor. Também não é um legalismo, que o legalismo seria você fazer essas coisas para você alcançar a sua salvação, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então, o que nós estamos fazendo aqui, eu sempre começo com esta palavra, para nos situar nos nossos estudos e para nos alertar de um erro que pode acontecer de nós cairmos no moralismo ou no legalismo, né? Mas isso aqui, na verdade, é gratidão ao Senhor. Nós estamos estudando a palavra de Deus, a vontade do Senhor para a nossa vida, para fazer a vontade dele, por amor, por gratidão, porque a Bíblia diz, né? A fé sem obras é morta, a verdadeira fé se manifesta em boas obras, e porque nós já fomos salvos em Cristo Jesus, porque Ele já nos libertou da nossa miséria, por amor a Ele, por obra e graça do Seu Espírito Santo. E este primeiro mandamento que nós estamos estudando aqui, vocês têm aí neste papel que eu dei para vocês, nessa cópia, a pergunta 103, 105 e 103, 104, 105 e 106. A primeira pergunta, 103, é a apresentação do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Cada mandamento desse no Catecismo Maior, ele vai ser explicado em deveres proibidos, em deveres exigidos e pecados proibidos. Então você tem a primeira pergunta aí, 104, a segunda pergunta, aliás, né? Como os deveres exigidos, e a outra pergunta é os pecados proibidos. E a última pergunta é o que nos é ensinado, especialmente nas palavras diante de mim do primeiro mandamento, que nós vamos, Deus quiser, estudar lá. Sobre os deveres exigidos, nós vimos que basicamente nós temos que procurar conhecer ao nosso Deus. Então você já conhece este Deus em Cristo Jesus, você tem que buscar aumentar o seu conhecimento cada vez mais, porque isso é a vida cristã, usando os meios de graça, a leitura bíblica, a oração, a meditação, o dia do Senhor, o culto público, a comunhão com a igreja. Tudo isso, irmãos, Deus ele usa para ir se revelando cada vez mais a nós, reconhecer a esse Senhor e viver para Ele, amando, temendo, orando, preferindo a Ele. Todas essas palavras que estão aqui, confiando nele, orando a Ele, prestando obediência, ficando muito triste com qualquer pecado, né? Entristecendo por ofendê-lo em algo, caminhando humildemente diante dele, procurando ser submisso em tudo. Então, nós estamos aqui para servir ao Senhor, para amar o Senhor, para fazer a sua vontade. Claro que nós não somos perfeitos, nós estaremos, então, crescendo cada vez mais disso, mas é na medida que nós conhecemos e reconhecemos ao Senhor que nós vamos sendo santificados. E quais são os pecados proibidos neste mandamento? Nós vimos aí a idolatria e o ateísmo, né? Ateísmo e idolatria, que é exatamente o oposto. A pessoa não conhecer a Deus, ela vai então se tornar um ateu, às vezes não um ateu assim, teórico, mas aquilo que eu falei para vocês, um ateu prático que não reconhece Deus na sua vida, como se Deus não existisse. E a idolatria, porque nós somos seres
que sempre estão cultuando. Nós não conseguimos viver sem cultuar. Então, se não se adora a Deus, vai se adorar uma outra coisa, um ídolo, portanto. E a idolatria é um pecado proibido. Aí nós vemos aqui vários e vários pecados proibidos que têm a ver com esse. Eu disse para vocês que aqui são vários blocos de pecados proibidos: omissão, negligência, profanidade, várias coisas nós falamos aqui: vã credulidade, incredulidade, desespero, incorrigibilidade, insensibilidade, dureza de coração, soberba. Aí vimos também sobre o zelo corrupto, sobre a mornidão. Vimos, finalmente, na semana passada, sobre os pactos e consultorias com o diabo e dar ouvidos às suas sugestões, né? Eu disse para os irmãos, até eu estava conversando com alguns irmãos aqui mais cedo, sobre o equilíbrio desse catecismo, né? No sentido em que ele apresenta um pecado e apresenta outro pecado que é o outro extremo. Então, quando você diz assim, que você não deve ter um zelo corrupto, que seria um fanatismo religioso, mas também você não pode ser uma pessoa sem nenhum zelo, um morno na fé. Você tem que ter um zelo correto. E o zelo correto é aquilo que você faz adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E então, irmãos, outro aspecto do equilíbrio é que você observará que não se deve fazer um pacto nenhum, nenhuma consultoria ao diabo, que é qualquer busca direta a consulta espirituais. Isso existe no mundo, consultar espíritos malignos, isso é proibido também neste mandamento, mas não esquecer que existe algo mais sutil, que é dar ouvidos às suas sugestões. Isso aconteceu até com pessoas que estavam na igreja, como nós vimos aqui em Atos capítulo 5, versículo 3, no caso de Ananias e Safira, né? Então, irmãos, hoje nós vamos avançar e ver aqui outros pecados proibidos nesse mandamento, que tem a ver com o senhorio dos homens, tem a ver com desdenhar e desprezar de Deus e seus mandamentos, resistir, entristecer o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nós temos alguns pecados, quando proibidos nestes mandamentos, nesse primeiro mandamento, que se relaciona agora a quem nós servimos. Todos nós aqui, nós vivemos num mundo, ainda que por acaso alguém não tenha se dado conta disso, mas isso é uma realidade que as Escrituras elas mostram. Existem 3 inimigos de Deus e dos homens, que o apóstolo Paulo, por exemplo, nomeia esses inimigos, especifica esses inimigos em Efésios capítulo 2. Existe a carne, o mundo e o diabo. Esses inimigos, conforme Efésios capítulo 2, eles estão como que numa aliança de morte contra nós, e só Deus pode nos libertar. O diabo é o pai da mentira e nós não devemos, meus irmãos, olhar para o diabo como muitas vezes acontece até mesmo em algumas igrejas, como alguma coisa que deve ser temido ao ponto de que só se fala no diabo. No entanto, nós não devemos negar a sua ação e a sua operação. Ele age. E ele está operando e trabalhando contra a igreja de Cristo o tempo todo. Escravizando os homens, o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos semana passada, então, a questão dos pactos e consultorias ao diabo está proibida em Levítico 26, 1 Samuel 28, 7 e 11, nós vemos aí, comparado com 1 Coríntios 10. Ele está tentando, também de forma mais sutil, através de despertar aquilo que há de fraqueza nos homens, como foi o caso de Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos. Então ele está operando. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios que antes da nossa conversão nós somos escravos desse maligno. O Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de João que ele é o pai da mentira e que ele escraviza os homens exatamente pela mentira. Mas o Senhor nos liberta desse pai da mentira. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo,
nós somos então libertos dessa escravidão, e agora para nós é dito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lá em Efésios capítulo 6, né? Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele fala da armadura do cristão, para nós lutarmos no dia mau. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra os principados e a potestade desse mundo tenebroso. Então, tudo isso aqui envolve forças espirituais. O maligno, ele é apresentado no livro de Apocalipse como aquele dragão que está perseguindo a igreja, mas a igreja vence, né? Então, João diz na sua carta: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então nós temos a libertação e a vitória, mas existe uma batalha espiritual, que é no campo do pecado, das tentações, das insinuações. O maligno, ele está operando e trabalhando contra a igreja de Deus neste mundo o tempo todo. Portanto, por isso que aqui o Catecismo Maior, ele nos alerta dizendo: bom, não consultem ao maligno. Isso um cristão, né, não vai fazer, consultar espiritualmente o maligno, como existe em várias religiões, mas existe alguma situação em que o cristão vai ser tentado e vai ser ali, meus irmãos, o diabo, ele vai atacar a igreja, que é exatamente nesse aspecto que nós vimos semana passada, de dar ouvidos às suas sugestões, né? Então, aqui está o exemplo que nós demos de Ananias e Safira, que devemos ter cuidado com isso, em que o maligno, ele vai ou tentar os verdadeiros cristãos na igreja, de acordo com seus pecados, ele é o tentador e o acusador dos irmãos, ou ele vai ter os seus, entre os verdadeiros cristãos, existem Judas, existem aqueles, que inclusive lá a palavra de Deus, por exemplo, diz que o diabo entrou em Judas, dominou Judas. Judas estava agindo dominado e controlado pelo maligno ali no seu pecado, no seu erro, e também isso acontece ao longo da história. O diabo tem os seus falsos profetas, os seus enganadores, que muitas vezes, falsos cristãos, que muitas vezes estão no seio das igrejas. Então, por tudo isso, meus irmãos, o catecismo nos alerta contra nós termos cuidado com não buscarmos, é claro que evidentemente um cristão não vai buscar essas consultas ao maligno, mas especialmente com essas insinuações do maligno que pode acontecer até mesmo contra a igreja de Deus, e acontece contra a igreja de Deus. Mas nós vamos avançar agora. Vou dizer para vocês os 3 inimigos, né? A carne é um outro inimigo, que é a própria natureza pecaminosa dos homens. É o nosso próprio coração, que ainda não é um coração perfeito, né? E que ali ainda temos ali uma luta para mortificar o pecado do nosso coração. E o outro inimigo é o mundo. Mundo nas Escrituras, por exemplo, você pega o Evangelho de João, quando fala em mundo, nós estamos estudando bastante o Evangelho de João, e vimos várias vezes João citar mundo, essa é uma palavra que aparece várias vezes. Em João, por exemplo, o mundo é a humanidade alienada, caída. Então, desde que Adão caiu, essa humanidade caiu em Adão. É uma humanidade rebelde, uma humanidade que odeia a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que o mundo odiou a ele porque odeia a Deus. E vai odiar os discípulos. Porque o mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, para que as suas obras não sejam condenadas. O mundo, a sociedade humana em Adão, o homem caído, a sociedade humana, a massa humana caída, vamos podemos colocar assim também, é uma humanidade que não quer a verdade, não quer o Evangelho. O exemplo clássico disso nas Sagradas Escrituras é a família de Caim, capítulo 4. De vez em quando eu falo isso aqui porque é o exemplo bíblico, em que Caim matou Abel. Deus, ele foi oferecer um culto a Deus juntamente com Abel, mas Deus rejeitou o culto dele, porque o culto dele era um culto, na verdade, idolátrico. Ele não estava agradando a Deus. Deus rejeitou o culto dele, aceitou o culto de Abel, porque o culto de Abel era um culto de fé. Abel tinha a verdadeira fé. E Caim, em vez de se arrepender daquilo, quando Deus não aceitou e Deus alertou, ele foi e matou o irmão. E depois que ele mata o irmão, então Deus fala com ele de novo e ele diz: a minha maldade é demais para que seja perdoada.
Deus põe um sinal nele, ele sai da presença de Deus e ali nunca mais ele encontra Deus, nem Deus fala com ele. E ele então se casa, tem os seus filhos, tem várias gerações ali, e eles têm talentos, eles são músicos, artistas, têm fazenda, produzem ali instrumentos, mas não se fala em Deus ali. É um mundo. O mundo vive como se Deus não existisse. É a humanidade caída. É esse mundo que João diz que odeia Deus, odeia Cristo, odeia os discípulos de Cristo e que vai persegui-los. Nós temos aqui, meus irmãos, esses três inimigos. A carne, na verdade, está inserida em tudo isso que nós temos falado, mas o Catecismo Maior, ele vai tratar agora de fazer dos homens senhores da nossa fé e da nossa consciência, e desdenhar e desprezar a Deus e a seus mandamentos, resistir ao seu espírito. Esses pecados aqui, que tem a ver então com o mundanismo e tem a ver então com viver de acordo com o mundo. Eu queria ler com vocês, então, o 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Convido vocês a abrirem a sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios. Capítulo 1, versículo 24. Observem o que Paulo diz. Irmãos, Paulo é um apóstolo. E o que ele diz para a igreja de Corinto? Ele diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. O que Paulo diz aqui no no finalzinho desse capítulo, é o que é um verdadeiro apóstolo, o que era um verdadeiro apóstolo, o que é um ministro do Evangelho, o que é um pregador do Evangelho verdadeiro, o que ele tem que fazer, qual é a relação dele com os outros cristãos, com as ovelhas de Cristo. Paulo era um apóstolo. A Bíblia diz que os apóstolos, eles são fundamento da igreja. Nós temos um edifício no qual a pedra angular, a pedra principal é Cristo, e os apóstolos são fundamento da igreja. Por quê? Porque através dos apóstolos, Cristo se revela, porque os apóstolos, Deus escolheu a eles para dar a revelação sobre Cristo, para que eles escrevessem o Novo Testamento. Então a igreja, ela é fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, porque uma pessoa que é do colégio apostólico, né? Nós temos os 11, depois entrou mais um após a morte de Judas, aí Paulo foi convertido depois, então Paulo foi um apóstolo como que fora do tempo, mas um apóstolo genuíno. Ele diz isso aqui: não temos domínio sobre a vossa fé. O que significa isso? Significa que nem o apóstolo ele pode escravizar as pessoas a si, por causa do ofício apostólico, porque mesmo o apóstolo, tudo o que ele fazia era trazer a revelação de Jesus Cristo, de maneira que as pessoas não eram servas dele, não eram escravas dele, mas elas eram servas de Cristo. Ele era apenas um instrumento de Deus, mesmo o apóstolo. Existe uma diferença enorme entre um apóstolo e entre os pastores de hoje, até a volta de Jesus, quando Paulo fala, por exemplo, que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Existem ofícios ali, que Paulo cita, que passaram, porque a Bíblia ainda estava sendo escrita. Então, nós temos, por exemplo, o ofício apostólico. Não existe, de fato, apóstolos hoje, né? Apóstolos eram os 12 e Paulo, que eles escreveram o Novo Testamento. Era um ofício passageiro para que a revelação fosse dada, para que o Novo Testamento fosse escrito. Nesse sentido, os apóstolos, eles eram como os profetas do Antigo Testamento.
E como os profetas mesmo do Novo Testamento, porque eles recebiam uma revelação direta de Deus e eles então passavam para o povo aquela revelação que Deus tinha dado a eles. Pastores de hoje, o que eles fazem? Eles são também chamados por Deus, comissionados por Deus, são ministros do Evangelho, mas a diferença é que eles não recebem uma revelação. Eles explanam, eles explicam a revelação que já foi dada pelos apóstolos. Não tem essa diferença. Os apóstolos recebiam a revelação, o Espírito Santo os usava nisso. Usou alguns deles, ou pessoas próximas a eles, para registrar essa revelação no Novo Testamento, e que são aqui os livros que nós temos no Novo Testamento. E nós já temos essa revelação. E o que os pastores atuais fazem é transmitir essa revelação, explicar essa revelação e não receber novas revelações. Esse é um ponto, meus irmãos. Mas observem que tudo que esses homens são, tanto apóstolos como pastores, tudo que eles são instrumentos, é isso que eles são, instrumentos de Deus para que Cristo seja revelado, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho. E eles não são dominadores da consciência de ninguém. O que Paulo está dizendo aqui, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, é nesse sentido, que ele é um transmissor da revelação, mas ele não é o dono das pessoas, não é o dono da consciência das pessoas. Não é ele por si só que determina o que uma pessoa vai fazer, não é ele por si mesmo que vai determinar a vida da pessoa, o que a pessoa deve seguir, como ela deve viver, mas ele é apenas um instrumento de Deus. Os pastores, hoje é a mesma coisa, qualquer pastor que tentar dominar a consciência de alguém, ou se colocar como o senhor de qualquer igreja, e por si mesmo, usando o seu título, ele está querendo escravizar as pessoas a si. Tudo que os pastores fazem hoje. Eles têm autoridade na igreja, mas a autoridade deles, meus irmãos, é uma autoridade na medida em que eles explanam, explicam a palavra do Senhor. A autoridade, o cabeça da igreja é Cristo. Portanto, nós temos aqui uma situação em que, vocês lembram, não é? Em que nós vimos várias semanas anteriores, o iniciozinho dessa resposta à pergunta 105, existem dois pecados aqui que são proibidos logo no início: ateísmo e idolatria. Eu chamo a atenção agora nesse ponto dos irmãos para esse aspecto. O que há no mundo é ateísmo e idolatria. Os homens, eles não adoram a Deus, eles não servem a Deus, eles não temem a Deus, eles vivem como se Deus não existisse, e eles seguem ídolos. Só que nesse processo, observem bem, eles passam a serem dominados pelos outros homens. As pessoas às vezes pensam assim: eu sou livre, e muita gente diz: eu não quero saber agora de buscar a Deus, buscar a Cristo, eu quero viver a minha vida, eu quero ser livre. Só que a vida fora de Deus, fora de Cristo, é uma vida de completa escravidão. Escravidão a si mesmo, escravidão ao seu pecado, escravidão à sua rebeldia a Deus, escravidão ao diabo. Isso aqui eu não vou falar mais, porque eu já falei na semana passada sobre esse aspecto do diabo, porque ele é o pai da mentira, e o diabo domina essa pessoa com as suas mentiras. Mas tem um outro tipo de escravidão, é escravidão aos homens. Nesse mundo, irmão, nessa sociedade moderna que nós vivemos hoje, aqui em Belém, no Brasil, em todo o mundo, em todas as nações, acontece esse tipo de escravidão. Outros homens determinam o que você deve crer, o que você deve fazer. Outros homens se tornam senhores da sua consciência. É assim que funciona no pecado. Desde que o homem caiu, o homem se tornou escravo de si mesmo, do seu próprio coração pecaminoso, se tornou escravo do diabo e se tornou escravo dos outros homens. As pessoas no mundo, elas não dão um passo, na verdade, em libertação plena, a não ser que elas conheçam a Cristo
Porque todos os passos que as pessoas dão é pensando o que a sociedade vai pensar, o que o meu líder religioso vai pensar, o que o fulano vai pensar. A consciência das pessoas, a não ser que Cristo as liberte, está presa a outros homens. Elas seguem homens. Homens são donos da sua consciência. Isso acontece em vários níveis, de várias formas. Isso acontece na sociedade em geral, quando, por exemplo, um governo autoritário passa a ser dono da consciência daquela sociedade, determinar o que aquelas pessoas podem fazer. Isso acontece no meio religioso, quando um líder religioso ele vai determinar o que se pode fazer ali naquela religião, e ele é o senhor daquela religião, ele diz o que é certo e o que é errado. Isso acontece no nível familiar mesmo, quando ali, não os princípios das Escrituras, a Bíblia diz, e deixa eu colocar aqui uma ressalva, né? Daqui a pouco eu vou explicar, não é que eu esteja negando a autoridade, daqui a pouco eu vou colocar isso para ninguém me entender mal. Tá bom? Mas eu quero primeiro tratar desses aspectos aqui da escravidão. Dentro da própria família, quando o líder da família oprime aquela família, determina e dirige aquela família de acordo com a sua vontade, tornando as pessoas ali também escravizadas da sua vontade. Isso acontece também no meio intelectual, no meio acadêmico, no meio das universidades, da faculdade, quando uma certa doutrina intelectual, uma certa filosofia, um certo modo de pensamento, instituído por homens também, passa a dominar a intelectualidade, a academia, os cursos e tudo mais, e dominando a forma de pensamento, e todo mundo tem que seguir aquela cartilha. Enfim, meus irmãos, é a escravidão, de todas e todas as formas. É um assunto bastante extenso. Eu estou aqui, na verdade, passando bem superficialmente essas coisas para vocês, mas eu quero dizer para vocês, é um mundo é de pessoas escravas ao mundo, tem que agradar ao mundo, tem que agradar aos homens, tem que viver para os homens. O exemplo no Evangelho de João disso é João capítulo 9, quando aquele homem ex-cego, ele é liberto da sua escuridão e da sua escravidão. Ele enxerga fisicamente, mas ele também passa a ser curado espiritualmente, porque Jesus se revela a ele crê em Jesus, ele aceita Cristo como Messias, só que a liderança religiosa judaica não deixa. E persegue aquele homem, faz o julgamento dele, e finalmente o expulsam da sinagoga, porque ele quer seguir Jesus. Mas Jesus o recebe. O que acontece então, meus irmãos? É que o Evangelho ele é libertador também neste sentido. Preste bem atenção no que eu estou lhes dizendo nesta manhã. O Evangelho ele é libertador no sentido de que você não vai servir mais aos homens e não vai ser mais escravos de homens e de ideias de homens, mas você vai servir a Cristo. Você vai obedecer a Cristo, você vai amar a Cristo e servir ao Senhor, e não mais aos homens. E você pode dizer assim, mas pastor, e as autoridades? E aqueles que são responsáveis? Você falou há pouco sobre governo, você falou sobre liderança religiosa, você falou até sobre a liderança na família, você falou de lideranças intelectuais. E as autoridades não existem? Sim, existem. Deus instituiu o governo. Romanos capítulo 13. Deus instituiu líderes na igreja, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, está lá em Efésios, capítulo 4. Deus, ele instituiu autoridade na família, o pai e a mãe. Nós lemos ainda há pouco, honra teu pai e a tua mãe. Deus deu dons aos homens. Eu disse para vocês aqui sobre a família de Caim. A família de Caim tinha músico, tinha uma fazenda, alguém que tinha uma fazendinha lá, tinha um artífice, dons, talentos, ciência, estudos, saber usar os instrumentos que Deus dá, pesquisar os materiais. Ontem mesmo eu estava vendo um assunto que me interessa um pouco, né?
sobre filtro de barro, né? Tenho estudado sobre esse assunto esses dias. E como chegar a fazer o filtro de barro, né? É uma coisa aqui do nosso país. Tudo isso são talentos, são dons que Deus dá para que as pessoas então possam exercer. E Deus dá o dom para um, dá um dom para outro, dá um dom para outro. Nós temos médicos, nós temos cientistas, nós temos pessoas especializadas em certas áreas. E essas pessoas possam ser autoridade naquilo que fazem, naquilo que entendem. Tudo isso é Deus que dá. Tudo isso é o Senhor que coloca, no sentido de que essas pessoas são autoridade na sua área, instituídas por Ele, e essas pessoas devem ser honradas, devem ser respeitadas. Os filhos devem se submeter aos pais, os cidadãos devem se submeter aos governos, os professores, os alunos devem respeitar os seus professores, e assim por diante. No entanto, isso é diferente de escravidão aos homens. Isso é, eu respeito uma autoridade, porque ela é instituída por quem? Por Deus, e eu respeito essa autoridade até que ela esteja exercendo aquilo que Deus deu para ela exercer. Mas a partir do momento que ela quiser ultrapassar esse limite, ou seja, ela é uma autoridade dentro daquele campo, dentro daquela área que Deus deu para ela, mas a partir do momento que ela ultrapassar esse limite e já querer, né, tentar me dominar e ser senhor da minha consciência, colocando sobre mim aquilo que Cristo não coloca, aquilo que Cristo não ensina, qualquer coisa. Quando é que eu posso desobedecer até mesmo a autoridade? Quando, vocês lembram que Pedro disse diante das autoridades judaicas, mais importa agradar a Deus do que aos homens? Me digam, ele diz, o que importa, agradar aos homens ou a Deus? Servir aos homens ou a Deus? A quem nós serviremos? Aos homens ou a Deus? Então vocês percebem aqui o equilíbrio das Escrituras, meus irmãos? Existem autoridades, existem pessoas que estão sobre nós, e o mundo ele é organizado assim. Deus nos livre de um mundo, de uma anarquia completa, sem autoridade, sem ordem. Não, existem as autoridades. No entanto, o cristão é livre. Deixa eu falar para vocês isso, meus queridos irmãos. Saiam daqui nessa manhã pensando nisso. Vocês são livres. Eu não sou senhor da consciência de vocês. Tudo que eu posso fazer aqui, eu esqueci de falar, né? Existem também as autoridades eclesiásticas, existem também os pastores e as ovelhas. As igrejas devem honrar e devem respeitar os seus pastores. No entanto, os pastores, o que é que eles são? Eles são autoridades no sentido em que eles ensinam a palavra, em que eles exortam o povo na palavra, em que eles até disciplinam as pessoas conforme a palavra de Deus, eles aconselham, eles são modelos do rebanho, mas jamais, e Paulo colocou isso aqui para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, jamais eles são dominadores da fé de ninguém, no sentido de que eles vão determinar o que uma pessoa deve crer, o que uma pessoa deve fazer. Não são eles que determinam isso. O que eles fazem é apenas explicar, ensinar e proclamar aquilo que foi determinado pelo verdadeiro Senhor da nossa consciência. Nós temos um Senhor da nossa consciência, que é o próprio Deus, revelado em Cristo Jesus, pela iluminação do Espírito Santo, a Igreja de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, se submeter a qualquer homem, isso está na nossa confissão, esses dias nós lemos agora aqui no estudo da classe, se submeter a qualquer homem com zelo, de forma cega e restrita, por causa da autoridade dele, sem que ali realmente estejam os princípios das Escrituras, o serviço ao Senhor Deus Todo-Poderoso, é escravidão. E nós fomos libertos desta escravidão. Nós fomos libertos da escravidão do diabo, da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, para servirmos ao nosso Senhor. Vamos ver também aqui, eu li com vocês, né? 1 Coríntios, vamos ver Mateus capítulo 23, versículo 9. Mateus capítulo 23, versículo 9.
Vamos ler o 8 e o 9, do 8 até o 12, para pegarmos aí os outros versículos. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamais mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que assim mesmo se exaltar será humilhado. E o que assim mesmo se humilhar será exaltado. Que são palavras de Cristo. Será que o Senhor está proibindo de forma absoluta você chamar alguém de pai? Você chamar o seu pai de pai? Não. Você está proibido de chamar um pastor de pastor? Não. Aqui a questão não é o título em si, não é que Cristo esteja proibindo o uso absoluto dos títulos. O que ele está proibindo é que vocês vejam estas pessoas, estes homens, no sentido que vocês devem ver Cristo. Cristo é o mestre. Nosso Deus é o Pai. Nosso Senhor Jesus é o nosso Rabi. Nosso Senhor Jesus é o nosso mestre. Em que sentido? Ele é aquele que determina tudo. É o Deus único e verdadeiro. Nesse sentido, não há lugar para os homens. Nesse sentido, eu não devo ver homem algum. Todos os homens são servos dele e são nossos servos para o nosso benefício nele. É o que ele diz aqui. O maior dentre vós será o vosso servo. Ele está dizendo, o líder de vocês será o servo de vocês. Os pastores são servos dos servos de Deus. Eles servem a igreja. Eles não são senhores. Eles não são donos da consciência das pessoas. Eles servem a igreja no sentido de que eles trazem para a igreja a palavra daquele que é o Senhor, que é Cristo. Assim também qualquer liderança. Pai, uma mãe, todos, um governo, as autoridades, um professor, todos eles estão ali para servir. Agora deixa eu falar um pouquinho do outro lado, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está livre de qualquer escravidão humana nesse sentido, de que alguém seja dono da sua consciência, de que alguém domine você ao ponto de que você cegamente o siga, você está livre disso. Mas deixa também lhe fazer um outro alerta e mostrar um outro lado. Não tente também dominar ninguém. Nesse sentido. O que eu estou lhe dizendo é que nós devemos evitar de nos submetermos irrestritamente a quem quer que seja, a qualquer liderança, mas nós devemos também ter o cuidado para não querermos escravizar ninguém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que estão as suas relações com as outras pessoas? Alguns têm essa tendência mais do que outros. Alguns têm um temperamento extremamente dominador. E talvez eu esteja falando esta manhã com alguém assim, nesta nossa reunião aqui. Alguns têm já tendência a dominar mesmo, gente. Querem que tudo seja feito de acordo com a vontade deles, de acordo com o querer deles. Eles dominam. E se eles têm uma posição de liderança, então aí é terrível. Por quê? Porque eles vão exercer aquela liderança não no sentido, como as Escrituras Sagradas nos dizem aqui, de que o maior dentre vós será o vosso servo, mas no sentido mesmo de dominadores, no sentido mesmo de escravizadores. Deixa eu alertar os meus irmãos, que quando você assumir uma posição de liderança, e se você já a tem nesse momento, e se você for autoridade em qualquer setor, vocês estudantes estão aí se preparando para exercer alguma autoridade no futuro, deixa então alertar vocês, nunca se ponham como dominadores de ninguém. Vocês devem, nas suas lideranças, nos seus cargos, aquilo que o Senhor lhes colocar, onde o Senhor lhes colocar, entender que vocês estão ali para servir ao Senhor e servir ao próximo, e não tentar dominar a consciência de ninguém.
Vocês estão ali, dentro da sua profissão, dentro da sua área, dentro da sua liderança, para exercer especificamente aquilo que é próprio daquela área, né? E vocês estão ali, e deixa eu lhe dizer, até mesmo em relação à questão da pregação do Evangelho. Por exemplo, não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. O Evangelho, por exemplo, eu vejo às vezes algumas brigas na internet nesse tempo aí de muita briga, né? Porque parece que alguns cristãos estão achando que nós vamos implantar o cristianismo pela força de política, de governo, de força, de dominações. Irmãos, o Evangelho, ele é pela proclamação. Toda vez que a igreja tentou dominar, a igreja quebrou este mandamento. Toda vez que os cristãos, em nome de cristianismo, tentou dominar uma sociedade, quebrou este mandamento, tentou escravizar a consciência das pessoas e se desvirtuou. E se contaminou com o princípio do mundo. Porque, você lembra que o Senhor Jesus Cristo diz? Ele diz em outra parte assim, no mundo, como é que é no mundo? No mundo, um domina o outro. No mundo, as pessoas tentam dominar o próximo mesmo. E se tem uma posição de liderança, pisa mesmo e quer ser senhor, e quer dominar. Entre vocês não vai ser assim. Em relação ao cristianismo, não é pela força, não é pela violência, não é pela força de um exército, não é pela força da política, de um governo que nós vamos implantar o cristianismo no Brasil, que nós vamos propagar o reino de Deus, mas é pela pregação do Evangelho, nós falarmos, é pela persuasão bíblica, pelo convencimento, pela proclamação das Sagradas Escrituras e pelo nosso viver de acordo com as Escrituras, sendo sal, sendo luz, que nós vamos influenciar esse país. Então tome muito cuidado para que não compreender que além de saber que você está liberto de qualquer escravidão humana, você também não deve jamais tentar implantar e escravizar a consciência das pessoas, mesmo em nome de uma boa causa. Porque nós não somos donos da consciência de ninguém. O nosso trabalho é proclamar o Evangelho. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. O que ele diz mais? Quem crê e for batizado será salvo. Tudo que eu posso fazer aqui nessa manhã, vamos nos colocar aqui, vamos ilustrar com a situação que nós estamos vivendo agora, nesta manhã. O que eu estou fazendo aqui, meus irmãos? O que eu estou fazendo aqui, precisamente nesse momento, diante de vocês, que estão aqui, seus olhinhos aqui diante de mim, me olhando, atentos ao que eu estou falando. O que eu estou fazendo? Eu estou procurando convencer vocês. Eu estou procurando convencer vocês com aquilo que eu creio que seja bíblico, que eu creio que seja da palavra do Senhor, para que você, ao ouvir, por obra e graça do Espírito Santo, você seja iluminado, compreenda e voluntariamente, sem nenhuma, como a gente diz na linguagem popular, sem nenhuma forçação de barra, sem nenhuma pressão, sem nenhuma manipulação psicológica ou do que for, ou pela força da autoridade, ou o que for, sem nenhuma manipulação, para que você compreenda as verdades, creia nessas verdades e voluntariamente decida, não, isso é certo, é assim que eu vou fazer. Porque a minha consciência, porque eu acredito que o que esse pastor está falando é de Deus, é das Escrituras, e eu quero servir a Deus. É isso tudo que eu posso fazer. Eu não posso chegar aqui e forçar vocês a crerem absolutamente nada. Vocês podem sair daqui nessa manhã e dizer assim, olha, eu não concordei nada com o que o pastor falou. E você tem toda a liberdade, você vai responder diante de Deus. Caso eu tenha falado a palavra de Deus, você vai responder diante de Deus. Mas você não deve, não é obrigado por causa do pastor, não há um domínio, não há vamos dizer assim, um instrumento humano de que eu aqui use alguma coisa, uma arma, por exemplo, eu escravize vocês de alguma maneira, tente fazer isso, qualquer tentativa minha disso aqui é quebrar este mandamento. Eu não posso fazer isso. Tudo que eu posso fazer é procurar mostrar para vocês a verdade com oração, orando a Deus para que o Espírito Santo lhe convença e você voluntariamente aceite, creia e siga os mandamentos do Senhor. É só.
Tudo que eu posso fazer depois, se eu ver que você está errado, se você é membro dessa igreja, inclusive a minha obrigação, se eu ver que você estiver errando em alguma coisa, é chamar você de forma discreta e dizer assim: meu irmão, aqui está errado, lá está errado. É isso que eu posso fazer. Mas forçar a sua consciência, tentar dominar você de alguma maneira, não. É por isso que Jesus diz: ide e pregai. O papel de vocês é pregar e ensinar. O ouvinte vai responder. Se ele crê, ele será salvo. Se ele não crê, ele será condenado. Ponto. Mas não são vocês que vão forçá-lo. Caso tentem forçá-lo, não é fé. Porque fé, o que é fé? Fé é de respeito à voluntariedade, fé de respeito ao espírito voluntário, fé de respeito à liberdade de consciência, fé de respeito a que eu ouvi alguma coisa, eu entendi, eu compreendi, eu aceitei, eu criei. Não por causa do homem, mas por causa da verdade de Deus. Então, muito cuidado, para que nem você se faça escravo de ninguém e nem você tente escravizar qualquer pessoa, mesmo em nome de seu cristianismo. Nosso papel nesta sociedade, meus irmãos, é proclamar o Santo Evangelho. As nossas armas não são humanas, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. São armas espirituais. É a graça de Deus, é o Espírito Santo. Meus irmãos, hoje eu comecei tarde até o nosso culto, né? E eu vou parar por aqui, para a gente não ficar também tarde demais aqui ao final do culto. Mas eu gostaria que vocês, nesta manhã, vocês guardassem o que está escrito aqui. Fazer dos homens senhores da nossa fé e da nossa consciência é quebrar este mandamento. Guarde isso, tá bom? Vou repetir. Fazer dos homens senhores da nossa fé e da nossa consciência é quebrar este mandamento. O outro lado, a complemento disto, é desdenhar e desprezar os mandamentos de Deus. Todas as vezes que nós fazemos dos homens senhores da nossa consciência, nós desdenhamos e nós desprezamos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Mas isso eu vou deixar para falar semana que vem, tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Vamos fazer uma oração. Pedir que Deus nos fortaleça e nos abençoe cada vez mais nesses princípios das Sagradas Escrituras. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos hoje ouvir, Senhor, sobre este assunto tão importante, tão precioso, que é sobre a liberdade cristã, liberdade de consciência, a liberdade de qualquer escravidão humana para servir ao Senhor. Pai Celestial, nos abençoe, nos edifique nesta liberdade, humilde liberdade de servir ao Senhor, tanto no sentido, Pai Celestial, de nós não nos submetermos aos homens, como também, Senhor nosso Deus, no sentido de nós não querermos submeter os homens, escravizar os homens. Nos guarda, Senhor, tanto de um pecado como de outro, tanto de uma forma ou de outra desse pecado, e nos opera em nós para nós seguirmos livremente ao Senhor e para nós levarmos essa bendita liberdade aos nossos próximos, proclamando Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, Pai. Assim oramos e assim agradecemos.